A paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o pastor Claudifon Pereira da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Promessas Revelada, aqui na cidade de Paramirim, no sertão da Bahia, no estado da Bahia. Estou aqui a cerca de 700 quilômetros da capital baiana e eu venho aqui fazer essa live para trazer uma mensagem de Deus a todo o povo de Deus aqui do nosso país. Estamos vivendo uma pandemia, agora nesse momento, a situação é catástrofe e ainda ontem eu estava trabalhando lá no meu sítio, na minha roça, porque eu sou lavrador, trabalho na área da agricultura familiar, sou pastor evangélico, tenho 30 anos dedicando ao evangelho, tenho 50 anos de idade e 30 anos eu estou dedicando ao evangelho de Cristo e agradeço a Deus por ter me alcançado e ter recebido a dádiva de poder servir o Senhor. E eu quero trazer uma palavra aqui, deixar uma palavra que está escrita no livro de Segundas Crônicas, no capítulo 7, no versículo 12 por diante. A Bíblia diz o seguinte: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, amados irmãos que está nos escutando, olha, estamos vivendo um momento difícil no nosso país. Eu sou um pastor que não sou conhecido, talvez eu seja um dos mais pequenos, mas eu estava trabalhando lá na minha roça e Deus me tocou fortemente para que eu fizesse essa live para alertarem o povo de Deus. Não sou um pastor conhecido nas mídias sociais, mas eu creio que sou conhecido nos céus, porque o meu nome está escrito no livro da vida. É isso que eu creio, é assim que eu creio. Então eu estou fazendo isso aqui, essa live, para transmitir ao povo de Deus a questão das nossas armas. Nós que somos cristãos temos uma arma, a arma chamada oração e jejum. Não existe uma arma mais poderosa do que o jejum e a oração na vida do cristão. Observamos que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ele não mudou. A obra de Deus em todos os tempos também não mudou. Mudaram as pessoas. As pessoas mudaram. As pessoas do século, por exemplo, lá do século XVIII, do século I, já não são mais elas. Somos nós agora, é a nossa vez do século XXI. Deus é o mesmo e a obra é a mesma. Então o nosso Deus, ele continua ouvindo oração, continua ouvindo o clamor do seu povo. Observamos que na mensagem que lemos,
Se a igreja de Jesus está bem, o país vai bem. Se a igreja do Senhor estiver andando, o país também anda. Eu quero dizer para os amados irmãos, olha o que Deus disse para Salomão: ouvi a tua oração. Então, eu escolhi para mim este lugar, a casa de sacrifício. Quando Salomão terminou de fazer o templo, Deus então apareceu a ele. E disse Deus: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o segredo de nós vencer, amados irmãos, essa pandemia é a oração. Aqui no estado da Bahia, por exemplo, ontem eu ouvi um vídeo do governador da Bahia determinando que Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro as igrejas só podiam cultuar com 50 pessoas. Isso é muito difícil, é muito complicado. Isso é uma coisa porque a igreja é um lugar de nós adorar a Deus. Eu entendo o governador, mas aquilo eu fiquei pensando, meu Deus, que situação, aonde chegamos? Então está na hora dos crentes dobrar os joelhos. Inclusive eu quero convocar o povo da Bahia para nós apresentar em oração os irmãos de Salvador, de Feira, de Porto Seguro, e pedir a proteção de Deus para todo o país. Se nós buscarmos a Deus, amados irmãos, Deus vai abrir as portas dos céus, Deus vai ouvir, Deus vai entrar com providência. Neste sábado agora, às 9h da noite, a Igreja Assembleia de Deus da Promessa Revelada aqui em Paraberim vai estar de portas abertas, 38 horas de oração. Nós vamos estar orando 38 horas de oração. Vamos abrir o jejum e viver 38 horas de oração aqui, orando em busca da proteção de Deus para a nação. Eu quero apresentar o governo da Bahia, as autoridades da Bahia, o presidente do Brasil, a Câmara dos Deputados, a Câmara do Senado, o Senado também, os presidentes da Câmara, o presidente do Senado, para que Deus possa orientar eles como nós devemos fazerem para cada vez mais conseguirmos destruir esse mal que está aí assolando o mundo e agora chegou também no Brasil e no nosso estado. Então nós temos que apresentar, não é hora de fazer panelaço nem de fazer política, é hora de apresentar às autoridades do nosso país para que Deus possa orientar eles, para que nós venhamos vencer essa pandemia em nome de Jesus. Eu estava ouvindo o ministro Mandetta falando que lá para mês de julho é que nós vamos estar saindo dessa recessão, iremos conseguir imunizar pelo menos 50% da população brasileira. Amados irmãos, se nós orar, Deus vai mudar esse quadro. Se o povo de Deus orar, nós vamos mudar esse quadro. Você vai orar aí de acordo com o que você crê no Senhor. Você vai buscar Deus. Você vai orar a Deus. Eu vou orar junto com os irmãos aqui da igreja em jejum e oração. Vamos abrir já nesse sábado, porque nós já estamos na campanha em busca da proteção de Deus desde o mês de dezembro. Deus ele já está abençoando. Então nós iremos agora buscar a Deus para Deus proteger também o nosso país e dar orientação às nossas autoridades, os nossos médicos, e também pedir ao Senhor para banir, para Deus entrar com providência nessa causa que estamos vivendo. Então, alguém pode até dizer, olha, eu não concordo com isso, porque, olha, eu quero dizer para vocês que não olhe para a crítica, se alguém criticar o porquê você vai postar esse vídeo, porque, amados, observamos que Deus ouve as nossas orações. No livro de 1 Pedro, capítulo
eu digo melhor, no livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, nós observamos que Tiago diz o seguinte: se Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, orou e Deus respondeu, ele está ensinando, ele está falando que se nós orarmos, Deus vai responder também. Então é a nossa vez de entrarmos em oração, povo de Deus. Oração e jejum. Vamos clamar a Deus para que Deus venha abençoar as nossas vidas. Espero que Deus irá orientar a cada irmão, a cada pastor, o povo de Deus, para que nós possamos vencer isso em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração em favor de todos vocês em nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, bendito Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu apresento neste momento a nossa nação. Senhor, eu apresento as autoridades do nosso país, que o Senhor possa, meu Deus querido, meu Deus amado, ó Senhor, orientar os nossos governadores. Eles estão aí, meu Deus, governando porque o Senhor permitiu. Que o Senhor possa, meu Deus querido, orientar o nosso presidente do Brasil, presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado. Que o Senhor possa, ó Deus, ó Pai querido, orientar essas autoridades. Meu Deus, que o Senhor possa orientar, Senhor Jesus, o ministro Mandetta, ó Pai querido, o ministro da Saúde do nosso país. Senhor Jesus, que o Senhor possa orientar os nossos pastores, os nossos irmãos evangélicos de todo o país. Meu Deus e meu Pai, nós somos um país cristão, meu Deus. Que o Senhor possa nos orientar, nos capacitar, meu Pai, para assim, Senhor, entrar na oração, e que as mãos do Senhor Jesus possam estar estendidas, ó Deus, para abençoar o seu povo. Senhor, eu te agradeço por este momento, eu te agradeço, Jesus querido, por o Senhor ter nos orientado para fazer essa live, Senhor. Ó Deus querido, fortalece o teu povo, porque eu vejo, meu Deus, muitos irmãos, Senhor, abalado com esta situação, mas que o Senhor possa dar em vitória aos teus servos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.